Trias da Democracia de hoje entrevista o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho, e Carlos Veras, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco. Em questão, a seguinte pergunta: a democracia brasileira encontra-se em risco? Sejam bem-vindos, Michel, Carlos. Obrigado, prazer estar aqui de volta. Michel, a democracia brasileira encontra-se em risco? Olha, a nossa democracia vive em risco. O nosso regime presidencial multipartidário, ele é um regime propício a gerar crise de governabilidade. E a nossa democracia não é uma democracia de alta intensidade, conforme o seu convidado de outro dia aqui diz, o Ventura Santos. É uma democracia de baixa intensidade. Ela ainda não se acostumou, de fato, à presença ativa dos movimentos sociais em cena, né? Senão nós não estaríamos na situação que nós estamos. Ela é uma democracia ainda muito parlamentar, não parlamentarista, mas parlamentar. Depende muito ainda dos partidos, entendeu? E de chefes políticos dos partidos, diga-se de passagem. E mais ainda do chefe do Poder Executivo, porque o nosso regime é presidencialista. Então, a nossa democracia, ela é uma democracia que padece de muitas dificuldades para se manter enquanto regime constitucional, né? Ela não se solidificou a ponto de conviver pacificamente com as demandas dos movimentos sociais, sobretudo do movimento sindical. Não é? Esse é um grande desafio que nós temos. Agora, mais grave ainda é, de fato, essa tendência, essa vocação golpista, não é? Messiânica, inclusive, que, vez por outra, assola o regime democrático brasileiro, em razão, inclusive, da própria fragilidade da democracia. Nós estamos, nesse momento, enfrentando um caso como esse. Essa volta, essa reiteração dessa vocação golpista, autoritária, né, através do atual presidente da República. Eu acho que este presidente, eu tenho certeza, ele não tem a menor estima, digamos assim, pelo regime democrático, como não tem pelos partidos, muito menos pela imprensa e menos ainda pelo movimento sindical. Não é? Ele não convive com o dissenso, não é? Com o contraditório. Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de ouvir o que não quer. Tanto é que ele encerra muitas vezes as entrevistas de maneira muito brusca e desrespeitosa em relação aos repórteres. Não sei se pela formação castrense, porque ele é militar. O fato é que nós estamos diante de mais um desses assaltos temporários, periódicos, ao regime democrático no Brasil. Alguns já tinham dito que a democracia no Brasil era um mal-entendido. Você sabe bem que o Sérgio Buarque de Holanda soltou essa famosa frase, né? Mas mais grave é que nós importamos os ritos do regime democrático, mas não assimilamos os valores mais importantes, subjacentes à prática da democracia. A nossa democracia é uma democracia de ocasião, é uma democracia de conveniência, de interesses. É aquela história, quando eu estou ganhando o jogo, eu sou democrático. Agora, quando eu estou perdendo ou ameaçado de perder, eu viro a mesa. Eu não respeito a democracia. Então, a democracia, enquanto valor, ela não foi consolidada ainda no imaginário do povo brasileiro. Eu acho que o que tem no imaginário é uma tendência messiânica, autoritária, digamos assim, alimentada, sobretudo, por determinadas religiões, determinadas igrejas, que alimentam muito esse ethos, digamos assim, autoritário, que tem o governo no Brasil. Nós sofremos muito, não é é da falta de democracia, da falta de um consenso legitimamente democrático. Em muitas pessoas não existe esse consenso, nessa aceitação da democracia enquanto valor universal. Nós que somos dessa tradição, né, como valor universal. A democracia que nós aceitamos, praticamos, reconhecemos, é uma democracia de baixa intensidade, diria o outro, de natureza procedimental, digamos assim, e que ela não consegue conviver harmonicamente com as demandas, as reivindicações do movimento social, sobretudo do movimento dos trabalhadores. Tem uma dificuldade enorme de lidar com o contraditório, com a oposição.
não é? Tem que criminalizar, vez por outra, a oposição para poder se justificar como o regime. Pois não. Deputado, é preciso lembrar que o primeiro Trilhas da Democracia foi gravado com vocês dois, né? Na época, poucos dias, semanas antes da tomada de posse em Brasília. Você saía da presidência estadual, da Central Única dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco. E, no final desse programa, você disse mais ou menos o seguinte: Jair Bolsonaro não tem condições de governar o Brasil. Passado um ano desse programa, um ano da sua primeira experiência na Câmara dos Deputados, você tem ainda essa impressão que Jair Bolsonaro não tem capacidade de governar o Brasil? Eu não tenho dúvida disso, né? Primeiro dizer da satisfação de estar novamente aqui, nesse importante programa, que leva informações precisas, concretas ao conjunto da sociedade, né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Jair Bolsonaro continua provando para o Brasil e para o mundo que não tem capacidade alguma de presidir uma república como a do Brasil. Nenhuma. Ele não respeita o parlamento, ele não respeita a democracia, ele não respeita a população brasileira. E falando de um tema tão importante hoje como a da democracia, né, que aqui o professor Zaidan faz um relato extremamente importante, nós temos uma democracia jovem. Por ser jovem, naturalmente, ela continua em risco. Né? E nós sofremos um profundo ataque. Né? Ela se aprofunda esse ataque à democracia em 2016 com o golpe, né? Retirada de uma presidenta legítima, né? Do seu mandato de presidenta da República sem nenhum crime cometido. Né? O governo Bolsonaro aprofunda esse ataque à democracia, com esse ataque direcionado aos movimentos sociais, ao movimento sindical. Ele disse até que em 6 meses ia fechar os partidos políticos, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que ia fechar os sindicatos, mas ele esqueceu que os sindicatos, as organizações sociais, são feitos de pessoas. E para você fechar, se acabar com essas organizações, você tem que acabar com as pessoas. Não é feito apenas da parede, do prédio, da parte física. Né? Então, ele tentou acabar com os sindicatos quando apresentou uma medida provisória e depois um decreto proibindo a participação dos trabalhadores nos sindicatos através da sua contribuição em folha, tentou atacar pelo lado financeiro, tentando destruir as organizações. Rapidamente nós fomos para cima, conseguimos reverter esse processo, mas tem atacado diretamente a própria população, os próprios trabalhadores que fazem parte dessas organizações. Por exemplo, a reforma trabalhista. É um processo de desmonte, tanto dos direitos dos trabalhadores como das suas entidades, porque estão pegando os trabalhadores seletistas, os trabalhadores que tinham a carteira assinada e jogando todos na informalidade. Hoje, a grande maioria dos trabalhadores estão tendo que recorrer aos trabalhos por aplicativo. Então, isso tenta um atentado contra essa organização dos trabalhadores e dos próprios trabalhadores. Né? A uberização do trabalho. Hoje, o motoqueiro que antes tinha um contrato com o restaurante, que ele tinha carteira assinada e tudo, ele não tem mais. Ele tem que estar num aplicativo e tendo que pegar essa demanda para poder receber um recurso. Né? A gente encontra muitos acidentados no meio da rua. Quem é que é responsável por aquele trabalhador? O restaurante? Não é. Você que pediu a comida? Não é. O aplicativo? Não é. O governo? Também não. É ele e Deus. E a própria sorte. Então, é um governo que atenta contra a democracia, atenta contra os direitos dos trabalhadores. Não tem sido diferente no parlamento. Você vê um deputado federal invocar o AI-5, ameaçar os movimentos sociais, o movimento sindical, que lutam por democracia e por direito. Se forem às ruas reivindicarem seus direitos, nós vamos aqui resgatar o AI-5. O AI-5 atentou, inclusive, contra o Congresso Nacional. Uma ditadura, o primeiro ponto a ser fechado é o Congresso. Como é que um parlamentar invoca algo dessa natureza? Você ter outro parlamentar que, numa homenagem feita ao Dia da Consciência Negra, vai lá e rasga os cartazes, quebra placas, é um atentado direto, né, ao parlamento, à democracia, ao Estado democrático
de direito. Sem falar do ex-presidente da Fundação, né, que disse que a escravidão fez bem para os negros, da Fundação Palmares, fez bem para os negros. Você tem agora o ex-ministro da Cultura fazendo o que fez, essa apologia a Hitler. Então, é um atentado direto, mas nós temos percebido que a população tem reagido, com muitas dificuldades, mas tem reagido. Foi assim na reforma da Previdência. Nós conseguimos ainda reagir dentro do parlamento e nas ruas. Passou a reforma da Previdência, passou, mas não passou do jeito que Guedes e que Bolsonaro queria. Nós conseguimos ali no braço, com muita luta, retirar os agricultores e agricultoras familiares. Nós conseguimos retirar a desconstitucionalização, nós conseguimos retirar o BPC, conseguimos retirar o título de capitalização. Então, ele ataca a democracia, ele ataca os nossos direitos, mas com organização, com processo de mobilização, da forma que é possível dentro desse cenário, porque todos sendo atacados e colocando as suas vidas em risco, a vida das pessoas, das lideranças em risco. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente tem enfrentado esse desgoverno do Bolsonaro, que não tem a menor condição de governar esse país. Veja, inclusive, na política dele, quando ele sai para fora do país. Ele vai para os Estados Unidos, declara amor ao presidente, beija a bandeira norte-americana e não traz absolutamente nada para o país. Abre o mercado aqui, mas nada em troca. Isso prejudicou os produtores aqui, as usinas de cana, né, que produz o álcool. Nós temos encontrado muitos postos de gasolina, inclusive, faltando álcool, o preço tendo aumentado, aumentou o preço da carne, o preço do botijão de gás. Aí fala, a economia melhorou. Melhorou para quem? Eu, desde o dia 3, com recesso parlamentar, que eu tenho viajado o Estado. Comecei em Exu e saí visitando a grande maioria dos municípios do Estado de Pernambuco, fazendo 7 municípios em média por dia. Eu não encontrei um trabalhador que dissesse melhorou a minha vida. A gente percebe que melhorou do andar de cima, mas do trabalhador que está ali na periferia, que está na comunidade rural, que está nos pequenos municípios, a vida deles não tem melhorado. Michel, muito se fala que, na verdade, o chamado mercado, quer dizer, os empresários brasileiros e também os estrangeiros, é que mantém, na verdade, a sustentabilidade do atual governo. Em função da crença de que as reformas econômicas, as contra-reformas econômicas do ministro Paulo Guedes vão seguir instaurando e vão seguir rumo à instauração desse ultra-neoliberalismo entre nós. E que esses sustentam, inclusive, a falta de democracia que pauta o atual governo. O mercado realmente sustenta hoje o avalanche sobre as instituições democráticas do nosso país? Olha, pelo que eu tenho analisado e visto, parte dos empresários está disposta, de fato, a trocar a democracia pela possibilidade dos negócios. Isso aí eu já vi. É como se dissesse que, de fato, o capital, as empresas, não têm vocação necessariamente democrática, né? Eles querem um regime que lhes favoreça. Acumulação do capital, negócios e etc. No caso do Brasil, isso fica muito evidente, viu, Marco? Há uma pesquisa do próprio Fernando Henrique Cardoso, publicada em livro, chamado Empresário e Desenvolvimento Econômico, onde, quando ele ainda não era presidente, era só sociólogo, ele diz que, de fato, o estudo empírico que ele fez com representantes da chamada burguesia brasileira, deixava muito claro que ela não tinha nenhuma vocação de hegemonia, nenhuma vocação nacional, não é, de poder puxar um plano de desenvolvimento econômico nacional, que ela facilmente se articularia com empresas internacionais ou apoiaria regimes não necessariamente democráticos. Isso ficou evidente na história do Brasil com o golpe de 64. Né? Até mesmo com a possibilidade de Lula ser eleito. Há uma famosa declaração de Mário Amato, que se Lula fosse eleito, os empresários iam embora do Brasil. Nunca me esqueço dessa declaração. Depois ele teve que engolir ela de volta. Não é? Mas parece que essa pergunta ou constatação que você faz, ela não é assim, uma novidade, né? Ela é uma constante
da história da burguesia brasileira. Essa traição à nação, a povo, a objetivos nacionais, não tem vocação hegemônica, não tem schupteriana, como dizia antigamente, a capacidade de puxar, de empreender com coragem e etc. Não tem. A nossa não tem. É uma burguesia cartorial. Alguns diziam que ela era uma burguesia estatal. Acho que Chico de Oliveira diz que a nossa burguesia se dá muito bem com a sombra generosa do Estado. Ela precisa da sombra. Fala muito em liberdade de mercado, mas ela se dá muito bem mesmo com as benesses do Estado, do aparelho de Estado e assim por diante. Deputado, Michel, antes do intervalo, falava sobre essa relação muito confusa existente entre pensamento democrático, ou institucionalidade democrática e o empresariado brasileiro. À frente do parlamento, nós temos hoje, à frente da Câmara dos Deputados hoje, nós temos alguém que representa esse fiel da balança de defesa das contrarreformas do ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo que representa também uma espécie de limitador dos avanços, da verborragia de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos, ministros, secretários, etc. Como é que isso se dá no parlamento? Quer dizer, o Rodrigo Maia representa realmente esse personagem político da garantia da agenda ultraneoliberal de Paulo Guedes? Olha, nós tínhamos 3 blocos dentro da Câmara Federal, né, do Congresso. De esquerda, os partidos de esquerda, com um bloco de em torno de 130, 135 deputados e deputadas, né? O bloco do Centrão, que é o bloco forte, é o bloco dessa agenda econômica, e tem um bloco do governo, né? Daqueles que auto se identificava da base do governo, mas capitaneado pelo PSL. Com a crise do PSL, ninguém sabe se o PSL é governo, é oposição, né? Porque é uma crise de identidade muito grande ali. E muitos que votam com as propostas de governo não têm coragem de assumir que são base do governo Bolsonaro, mesmo votando sempre nos projetos que o governo manda. Então, você tem ali o Centrão, que é da pauta econômica, né, capitaneada por Rodrigo Maia, né, e outros partidos que compõem o bloco do Centrão, que é aqueles ali da agenda econômica. Quando a agenda econômica fica muito difícil para a gente revertê-la, porque aí ele bloca com esses meios desorientados que não sabem aonde estão. Quando vem algo dessa natureza, que é um ataque muito grotesco à democracia, quando vem essas loucuras de Bolsonaro e sua base, eles blocam com a oposição e dá um processo de proteção ao Estado democrático de direito e à democracia. Por exemplo, projetos de lei e agenda que é para atacar diretamente as organizações sociais, combatendo eles criminalmente e etc., o Centrão, o Rodrigo Maia, tem ajudado a segurar essa pauta. Agora, na reforma sindical, também com o Centrão, nós temos dialogado para ter uma reforma sindical que mantenha a importância da existência do movimento sindical, que proteja as entidades dos trabalhadores. Então, a gente está conseguindo dialogar. Agora, quando a pauta é econômica, como foi no marco legal do saneamento, aí passa sem muitas alterações. Como foi a reforma da Previdência, a gente conseguiu dialogar, retirar algumas coisas, mas acabou sendo aprovada. Então, quando é pauta econômica, ali o Centrão é quem governa. A gente vive meio que um semi-parlamentarismo. Bolsonaro não tem força para aprovar muita coisa no Congresso Nacional. Depende muito do Centrão, que não se identifica e não se reconhece como base do governo, né? Como se tivesse uma certa autonomia, apesar do DEM ter 3 ministros no governo Bolsonaro, ter a presidência da Câmara e ter a presidência também do Senado. Então, pauta econômica é com o Centrão que acaba tocando e a gente tenta, aos poucos, ali no diálogo, porque eles têm um processo de conversar mais, eles têm uma abertura para o diálogo. O que aqueles que
são mais próximos de Bolsonaro, não tem abertura para diálogo nenhum, porque a educação pública hoje é coisa de comunista, então tem que acabar. Né? O SUS é coisa de Cuba, por conta do mais médico, então tem que acabar com tudo. Então, os que são mais ligados a Bolsonaro, eles querem destruir tudo que foi construído nos governos do PT. Que acha que ali é coisa de comunista, então tem que acabar com tudo. Com o Centrão, há esse processo de abertura de diálogo, inclusive para um processo de mais tentativa de proteção da democracia e do Estado democrático de direito. Mas digo, quando é pauta econômica, de interesse do empresarial, aí eles vão com tudo. Michel, chegou-se a falar com a queda do secretário de Cultura, Roberto Alvim, de que houve uma queima de arquivo, que, na verdade, o afastamento dele não elimina a presença de tendências fascistas, nazistas dentro do governo. Não é? Qual é o risco concreto dessas personalidades, dessa base, inclusive, social que apoia o atual governo para a democracia brasileira? Olha, naturalmente não é com a demissão de um ministro que vai se resolver isso. O problema é estrutural do regime que está aí, né? Mais grave a tendência. Aliás, há quem diga que ele confirma, esse camaradinha confirma a tendência. Ele não é uma peça má que se possa desembaraçar do resto, não. Ele é a confirmação do caráter essencialmente fascista, o parafascista deste governo. Não é? Ele não é ele é representativo, ele não é uma exceção, entendeu? Agora, você fala, o fascismo do governo Bolsonaro está muito alimentado por duas tendências, Marcos e Carlos. Um é, naturalmente, essa tendência ultraliberal de mercado, que, como você disse, não tem a menor estima, nenhuma amizade eletiva com a democracia. Não tem, realmente. Essa é séria. A outra é a igreja. É uma associação curiosa essa, né? Fundamentalismo cristão de mercado, na verdade. Porque a igreja também alimenta esse ethos. Você está fazendo referência aqui a igreja é pentecostal e neopentecostal, exatamente, não é? Ela alimenta muito esse ethos intransigente, não é? Segregador, discriminador, autoritário, fundamentalista, não tem a menor dúvida disso. Então, como eu estava dizendo, essa questão desse secretário de Cultura, ela não é uma questão marginal, apendicular, que possa ser resolvida com a intervenção cirúrgica e ponto. Não é. É a essência clara deste governo. O governo é assim, entendeu? E o que preocupa muito nisso tudo é que esse fascismo ele é difuso. Ele não é uma coisa muito concentrada, que você possa dirigir para ali e combatê-lo. Não é, não. O pior fascismo é o do cotidiano, das relações cotidianas, na escola, no trabalho, nas relações familiares, na rua, na imprensa, e dentro das igrejas. Esse é o perigo. É o envenenamento, a contaminação quase que molecular da vida das pessoas de uma maneira geral. A parcela da comunidade judaica que se revoltou logo após aquela mise-en-scène nazista do secretário Roberto Alvim, na verdade, se calou quando do discurso do então candidato à presidência Jair Bolsonaro na Hebraica, no Rio de Janeiro, quando falava dos quilombolas que não tinham nem capacidade de se reproduzir, toda etc. Razão. Agora está experimentando do veneno do que é uma personalidade autoritária e fascista. Ou eles acham que tem salvo-conduto porque são um povo escolhido de Deus contra o fascismo nacional de Bolsonaro. Seria um enorme equívoco achar que eles vão ter, como se diz, um indulto, um salvo-conduto para existirem enquanto tal, né, num governo como esse. E, Carlos, dentro do parlamento,
esse crescimento que a última pesquisa do Datafolha identificou, né? Quer dizer, hoje o percentual de neopentecostais 31%. ultrapassou os 30% e um pesquisador do IBGE estabeleceu uma tendência de que dentro de 20 anos eles serão a maioria da população. Dentro do parlamento, a bancada da Bíblia realmente apoia as propostas mais reacionárias do atual governo? Com certeza, a bancada da Bíblia tem apoiado o que há de mais conservador. Eu presenciei isso na reforma da Previdência, um tema sobre a questão das pensões, das viúvas. E muitos recitavam, inclusive, que está na Bíblia, da proteção das viúvas. E eles ficavam, não, mas não é bem assim. Eu digo, mas vocês não estão com a Bíblia debaixo do braço, vocês não pregam isso. Está aí a proteção das viúvas, vocês estão acabando com o direito a um salário mínimo para as viúvas. Então, pregam uma coisa na sua igreja, às vezes usam a tribuna e falam uma coisa, mas na hora de votar, aí os interesses do mercado, os interesses do governo, nunca da população, nunca dos seus fiéis. Porque os fiéis dessas igrejas foram extremamente penalizados com todas essas reformas criminosas que foram feitas para cima dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, pregam uma coisa, mas na prática estão fazendo exatamente outra. As bancadas transversais, né, que se organizam para além dos partidos, continuam sendo basicamente a do agronegócio, a do armamentismo dessas lideranças neopentecostais, a chamada bancada BBB, né? Tem o BBB, né? O boi, a bala e a Bíblia, e agora da bola também, né? Começa a se organizar, né? O agronegócio é extremamente organizado, né? Não passa absolutamente nada que eles não estejam participando ativamente e se protegendo. Veja a quantidade de agrotóxicos, de venenos já liberados pelo governo Bolsonaro, envenenando a população de forma descabida, sem nenhum controle. Na reforma da Previdência, voltando, que está recente, por exemplo, a turma do agronegócio tiveram mais de 80, em torno de 84 bilhões de renúncia fiscal, de proteção, né? Então, tira do pobre, do pequeno e dá para os ricos, tira do agricultor familiar e dá para o agronegócio. Então, mas isso é fruto dos votos que eles representam lá. Isso a sociedade, os trabalhadores precisam perceber. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos maioria no país. Por que a gente não tem maioria dentro do Congresso Nacional? Porque muitas vezes, na hora da eleição, a gente vota no candidato do patrão. Vota no patrão, mas não vota no outro trabalhador. Esse ano é um ano extremamente importante para a gente estar refletindo isso, porque isso se dá desde o legislativo no município, no estado e a nível federal, né? Muitas vezes, na hora da escolha, a gente escolhe por outros motivos. Não por uma identidade, não por você se identificar como um representante legítimo seu, enquanto categoria, enquanto trabalhador, enquanto segmento. Acaba votando por outras razões e acaba votando no patrão, no candidato do patrão e muitas vezes não vota nos trabalhadores, naqueles legítimos representantes que iriam estar lá no Congresso Nacional para votar leis a seu favor. Porque quem vota as leis nesse país é o parlamento. Então, as leis que passam lá contra a gente é fruto disso, da nossa escolha, na hora de escolher os nossos representantes. Tema importantíssimo, essa crise da representação parlamentar, muito importante mesmo. Michel, Carlos, nosso programa está chegando ao fim. Nós nos encontramos, como eu disse, no primeiro programa, nos encontramos agora no 51º programa e espero que nós nos encontramos no decorrer desse ano, que é um ano muito importante, porque é um ano eleitoral, né? Eleição para as prefeituras, temas para avaliar o quadro político nacional, mas também o quadro político local, estadual, em breve. Sem dúvida. Nós agradecemos a oportunidade e reafirmamos a nossa disposição de comparecer aqui várias outras vezes, né? Quando formos convidados. E de lutar, né, em defesa da imprensa livre, democrática, né, contra todo esse ataque de censura aos nossos meios de comunicação, aos nossos profissionais. Estamos juntos aí. E será uma satisfação voltar aqui. Causa comum.
E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas. Até lá!